Nós vamos ler Provérbios capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos e nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, seus lábios falam para o mal. Com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais poder do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, e na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disserem, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também estes provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Provérbios capítulo 24, a palavra que queremos destacar da sabedoria de Deus é que a sabedoria de Deus me dá poder. Sabedoria concede poder. Poder não como o homem natural entende, mas quando a Bíblia fala de poder, está falando de uma capacidade vinda de Deus para fazer a vontade dele. Esse é o poder que Deus tem para nós, uma capacidade para fazer a vontade dele. Quantos creem que Deus tem uma vontade para a sua vida? Amém? Deus tem poder para que a gente faça a vontade dele. Quando Deus nos fala sobre santidade, sobre obediência, sobre andar na presença dele, ele nos dá poder. O Senhor Jesus prometeu em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele coloca o propósito: e sereis minha testemunha. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A sabedoria de Deus, ela nos empodera,
ela nos reveste de uma capacidade extra, que vem de Deus, que não é inerente, não é nossa. Por isso nós precisamos buscar o Senhor e buscar o poder dele. A Bíblia diz para a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, em Efésios capítulo 6. E eu quero destacar nesse capítulo 24, que poder, ou para que Deus nos dá poder através da sabedoria. Primeiro, a sabedoria nos dá poder para edificar a nossa vida, para construir uma vida sólida, edificar a nossa casa. O versículo 3 diz: com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Deus nos dá poder para a gente ser pai, ser mãe, ser alguém que está edificando uma vida sólida, construindo uma vida na obediência da palavra, como Jesus ensina em Mateus capítulo 7. Ouvir e obedecer nos faz construir sobre a rocha, poder para edificar. Nesses dias que nós vivemos, onde a família está sendo totalmente bombardeada por conceitos e valores malignos, diabólicos, intencionalmente inspirados por movimentos que denigrem a vida em Deus, a vida bíblica, esses movimentos que distorcem e difamam a palavra de Deus. Nós precisamos de poder de Deus para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, edificar a vida, edificar a casa, poder que vem com a sabedoria de Deus. Segundo lugar, a sabedoria nos dá poder também para enfrentar os dias maus. Versículo 5 diz: mais poder tem o sábio do que o forte. Está falando aí de enfrentar situações de relacionamento. Não é a sua força, mas é a sua sabedoria de Deus que vai te dar poder para lidar com situações de relacionamento. Versículo 6: com medidas de prudência farás a guerra. A sabedoria nos dá poder até para ser prudente na guerra espiritual, enfrentar as lutas e as batalhas contra o mundo espiritual hostil. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principado, potestade. A sabedoria de Deus nos dá poder para enfrentar essas lutas, essas guerras e os dias maus, onde fala o versículo 10, que é um texto muito conhecido: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A sabedoria de Deus nos dá poder para passar o dia mau, o dia da angústia, aquele dia que você pensa que você não vai resistir. É esse o dia que a graça de Deus vai te surpreender, se você anda na sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus me dá poder para enfrentar o dia mau e não sucumbir nele. Algumas pessoas dizem: mas aquilo que aconteceu comigo, o que fizeram contra mim, isso me desestruturou. Não te desestruturou, mostrou a realidade que você experimenta em Deus, mostrou a presença da sabedoria de Deus, ou a ausência da presença da sabedoria de Deus na nossa vida. O dia mau revela como nós estamos realmente por dentro, coloca para fora coisas que nós não vemos, negativas e às vezes positivas. Às vezes no momento de grande batalha você percebe que a graça de Deus está ali, que o amor de Deus, o temor de Deus está na tua vida. Às vezes no momento de um deserto você começa a colocar para fora coisas terríveis, e aí você, se for honesto, você vai dizer: não foi o deserto, isso estava no meu coração e veio para fora. A sabedoria de Deus me dá poder para enfrentar o dia mau. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Mas se você está se fortalecendo na sabedoria de Deus, o dia da angústia, você vai ver a força de Deus na tua vida. Porque a Bíblia diz que Deus não permite provação além da nossa força, mas junto com a provação vem a graça e a força de Deus. Ou seja, aquela prova que você e eu enfrentamos está mostrando como nós estamos por dentro, quem realmente nós somos. Você sabe que tipo de chá você é quando está dentro da água fervendo. Antes da prova, todos nós adoramos a Deus, somos pessoas de fé, agradecemos, mas quando vê a prova, às vezes aquela prova diária que a gente tem, a gente mostra o coração. A sabedoria de Deus também, em terceiro lugar, nos dá poder para gerar e administrar o que Deus nos concede. Gerar promessas de Deus e administrar o que Deus nos dá. O versículo 27 fala: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. A sabedoria de Deus, então, amado, não é algo para você ficar filosofando, abstraindo, mas é prática. Deus me dá sabedoria para quê? Trabalhar, gerar,
administrar o que Ele tem me dado, ânimo, iniciativa. O Provérbios 24 termina como outros provérbios, falando do preguiçoso, que a casa está ficando toda fora do lugar, o campo está ali cheio de urtiga, cheio de espinho. E o que isso nos mostra? Que a falta de sabedoria gera passividade, gera uma vida onde tem pessoas que ficam esperando que alguma coisa aconteça, mas a sabedoria me dá poder para trabalhar, gerar e administrar aquilo que Deus tem me dado. Porque às vezes Deus vai nos dando conquistas, avanços, mas nós precisamos administrar o que Deus tem nos dado. Cuidar então, trabalhar, faz parte desse poder que Deus nos dá, o ânimo. Sabe, alguém que está revestido da sabedoria de Deus, ele é alguém que tem iniciativa, ele é alguém que é proativo, ele é alguém que participa da vida diária, contribuindo na vida de outras pessoas, ele tem ânimo para o trabalho. Quantas pessoas religiosas auto-enganadas dizem, não, eu quero viver pela fé, eu não quero trabalhar. Ele não está entendendo nada da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus nos dá criatividade. Nesse tempo de crise, peça a Deus sabedoria para gerar e administrar os recursos que Deus tem nos dado. Em quarto lugar, a sabedoria de Deus nos dá poder também para recomeçar. Versículo 16 fala algo interessante: 7 vezes cairá o justo. Às vezes a gente acha que andar com Deus, ou ler a palavra, meditar todos os dias, vai nos livrar de algumas quedas e tropeços. Mas todos nós tropeçamos em muitas coisas. Está lá em Tiago isso, né? E no falar, tropeçamos muito. Mas a Bíblia nos mostra que uma vida de obediência e de relacionamento com Deus nos dá um poder, uma graça especial para sempre recomeçar, nos levantar novamente. O sábio, ele não deixa de tropeçar, mas ele não permanece caído. Muitas pessoas, quando caem, elas são revestidas às vezes de uma certa culpa, e elas dizem, eu caí, eu não quero mais levantar, eu não vou mais me envolver com igreja, ministério, eu vou me afastar. Isso é culpa. Falta aí sabedoria de Deus. Culpa é você alimentar um orgulho. Às vezes nós não nos levantamos novamente por orgulho. A gente começa a ficar com vergonha de tentar novamente, cair novamente, mas a sabedoria de Deus me dá um poder e uma graça especial e humildade para dizer, eu vou me levantar pela graça de Deus e vou recomeçar. Eu vou tentar novamente, vou levantar a minha vida de oração, vou levantar a minha vida de tratar meus relacionamentos que são mal resolvidos, vou levantar para servir a Deus no ministério, eu vou me erguer novamente em Deus, eu vou abandonar esse pecado, em nome de Jesus eu vou lutar contra ele novamente, ainda que eu já tenha sido vencido naquela área. Nós não podemos permanecer prostrado, como diz o Salmo 37, né? O Senhor guia os passos do homem bom, se cair, não ficará prostrado, o Senhor o segura pela mão. E nós precisamos ter sabedoria que nos dá esse poder para começar novamente, para levantar a cabeça novamente, para receber o perdão e a graça de Deus. Algumas pessoas que estão prostradas, elas se revestem de religiosidade, elas começam a dizer, eu estou caído, mas tem pessoas caídas também, e pelo menos eu não faço algumas coisas como outros fazem. Tudo isso é engano, é religiosidade. Nós precisamos nos levantar em Deus, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Jesus, ele nos lembra isso lá na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, está registrado em Apocalipse. Ele diz, lembra onde caíste, lembra onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Jesus apela para a saudade, ele fala, lembra como você me amava, e volte a me amar daquela maneira, com intensidade, com pureza, sem reservas, sem desculpas, poder para recomeçar. E em quinto e último lugar, a sabedoria de Deus nos dá poder para perdoar. Versículo 28 e 29 diz assim, não sejas testemunha sem causa contra o próximo, nem engane com seus lábios, e não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei segundo a sua obra. Amados, o perdão é um mandamento de Deus, e Deus, quando Ele nos dá um mandamento e um ensino, Ele está dizendo assim, olha, eu sou assim, por isso você também deve ser assim, se você é meu filho. O perdão não é uma opção, não é algo para alguns que são mais capacitados, não, o perdão é natureza de Deus. Se eu estou em Cristo, eu vou perdoar, porque Cristo está em mim, o amor dele vai fluir através da minha vida. É óbvio que dependendo do nível da ferida, às vezes o perdão ele é mais um pouco demorado, mas não deve ser demorado.
Nós devemos perdoar à medida que já estamos sendo feridos. Ontem, ministrando a uma escola de missões, que nós fomos à tarde, e falando sobre opressão maligna, endemoniamento, a gente estava dizendo, e isso assustou muita gente, que 90% das pessoas que têm problemas graves de opressão maligna e de endemoniamento, 90% é raiz de amargura, falta de perdão. E nós podemos estar assim amargurados sem consciência disso, com reservas, com barreiras no coração, com aquele ressentimento que é o sentir de novo quando lembra de algo. Amado, a graça de Deus nos capacita a perdoar, a ter um coração perdoador, que ama, porque essa é a natureza de Jesus. Nós vamos estudar hoje na escola bíblica, que o livro que nós temos estudado, que uma das marcas de um verdadeiro discípulo é imitar Jesus, é ser como Jesus. Quando eu sou perdoado e não perdoo, eu estou sendo injusto, porque eu estou dando uma misericórdia menor do que a que eu estou recebendo. E a Bíblia diz que eu vou ser afligido, eu vou ser atormentado. Falta de perdão, além de ser desobediência a Deus, é falta de sabedoria e até de inteligência. Até os médicos hoje, mesmo ímpios, psicólogos também, eles aconselham as pessoas: perdoa, porque a falta de perdão adoece. A Bíblia diz que é uma raiz de amargura que contamina muito, contamina o ambiente, impede-nos de experimentar mais da graça de Deus. E não é só o perdão quando alguém te faz algo muito grave. Nós precisamos perdoar uns aos outros, às vezes do desapontamento, de às vezes esperar algo de alguém que ele não está correspondendo, e a gente não tem ódio e amargura e raiva, mas nós temos uma certa distância, um certo esfriamento do amor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse quase todos nós entramos neles muitas vezes. E essa palavra iniquidade no grego significa anomia. Você sabe o que é isso, não sabe, irmãos? A anomia, a ausência de lei, é o que está ocorrendo hoje na sociedade e no nosso coração. Nós estamos negociando perdão, e nós disfarçamos a falta de perdão com religiosidade, com às vezes desempenho, ministério, fazemos muitas coisas, mas Satanás prevalece quando a igreja se desune. Quando a igreja está dividida, o reino das trevas se fortalece. Quando a igreja se une, o reino das trevas se divide. É um princípio espiritual bíblico. A igreja tem uma chave espiritual que Jesus nos deu para destrancar as portas do inferno. Se vocês ligarem na terra, concordarem na terra, será ligado nos céus. A oração de unidade, unidade no coração, não é unidade apenas dizendo amém, mas a unidade onde a gente ora junto, como se fosse um só, porque nós somos um em Cristo, um só corpo, um só Senhor. Nós não podemos dividir o corpo de Cristo, nós não podemos nos dividir, nos alimentando raízes de amargura. O texto está sendo claro. O versículo 29 diz: não digas como ele fez a mim, assim farei a ele. Ah, mas eu vou fazer, a vontade é essa. Mas nós não andamos pela nossa vontade, nós fazemos a vontade de Jesus, é ir à cruz. E é muito importante entender perdão como uma capacidade através do poder de Deus, porque Pedro pediu a Jesus: aumenta-nos a fé. Ele não pediu isso para pregar, para poder expulsar demônio, para curar enfermos. Pedro pede a Jesus: aumenta-nos a fé, quando Jesus diz: você precisa perdoar. E Pedro falou: 7 vezes está bom? Jesus falou: não, 70 vezes 7. Pedro pede: aumenta-nos a fé. Ou seja, perdão é resultado do meu crer. Eu creio que Jesus me perdoou, me ama, e eu não sou digno. Da mesma maneira, eu preciso perdoar, amar, conviver com irmãos, às vezes mais fracos da fé, com amor, sem o tempo todo oprimi-los, sem o tempo todo acusá-los, e muito menos difamá-los, mas amar com o amor de Jesus. Que a sabedoria de Deus nessa manhã nos revista de poder de Deus, graça de Deus, revestimento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.